Você vai assistir mais uma aula do professor Bonassoli. Ao final, faça sua inscrição no meu canal, deixe seu joinha e faça seus comentários. Vamos ver o que temos hoje? Nosso tema de hoje será custo de capitais. Nós vamos ver aqui custo de capitais, custo de capital próprio e custo de capital de terceiro. Então, o custo de capital é a taxa mínima que se exige para aprovar propostas de investimento de capital sem diminuir o valor da empresa. Então, como que é feito isso? O custo de capital é juros mais dividendos, que divide por capital de terceiros mais capital próprio. E aí nós encontramos o custo de capital, dentro de uma estrutura de capitais. O custo de capital ele é calculado também, e usado na análise, onde nós avaliamos o custo da manutenção da estrutura de origem e aplicações de recursos de uma empresa. Também é objeto de vídeos, que já foi publicado aí por mim, no canal do professor Bonassoli. Custo de capital. Então, o investidor analisa como retorno exigido em seus projetos de investimento, taxa apropriada de desconto ou custo de oportunidade. E para a empresa é um padrão financeiro, ou seja, da composição percentual de cada fonte de financiamento e de seus custos surge o custo médio ponderado de capital, que chamaremos custo de capital da empresa, ou CAE. As empresas precisam financiar seus investimentos, seja através do capital próprio dos acionistas existentes ou através de capital obtido de novos acionistas, mediante o lançamento de novas ações, ou ainda através de intermediários financeiros, fundos de pensão ou de outros agentes econômicos. Na decisão de orçamento de capital, o custo de capital K é a taxa de retorno que a empresa exige em seus investimentos para manter o valor de suas ações inalterada. Se a empresa subestimar o capital, o custo de capital K, poderá decepcionar os seus acionistas. Quando eu falo aqui custo de capital, é quanto vai pagar de dividendo, evidentemente, E se o custo de capital K for superavaliado, bons projetos podem ser avaliados porque o custo não vai ser compatível. Bom, dentro dos fundamentos da teoria de custo de capital, nós temos o seguinte, que a teoria do custo de capital fundamenta-se no conceito de risco e retorno. Então, quanto maior o risco, lógico, maior é a taxa do custo de capital. E para isso se procura separar os efeitos que a exposição ao risco provoca sobre o retorno exigido pelos investidores e pelas instituições financeiras. Nós separamos isso em duas categorias, que é o risco de negócio e o risco financeiro. Bom, custo de capital, a legislação prevê que em caso de insolvência da empresa, o capital próprio será o último a ser pago. Ou seja, o capital próprio é o residual em relação a dividendos e a devolução do capital do acionista no caso de falência. Do ponto de vista de uma divisão de investimento de longo prazo, o custo de capital ele torna-se taxa de retorno exigida. As empresas poderão financiar aí seus investimentos com o capital de terceiros, com o capital próprio de acionistas existentes, capital obtido de novos acionistas através de emissão na Bolsa de Valores, ou através de lucros retidos ou via lançamento de novas ações. Dessa forma, o custo de capital K se divide em custo de capital de terceiros, KT, custo de capital próprio, que é o KP, custo de capital da empresa, que é o custo de capital total, o KE. Vamos a algumas fórmulas, Custo de capitais. O custo de capital próprio ele tem uma fórmula simples, ou seja, é o dividendo, ou a expectativa de dividendo quando se faz um projeto, divididos pelo capital próprio vezes 100, nós vamos ter o percentual desse custo de capital sobre aquele valor que se pretende tomar no mercado, lançando novas ações, ou sobre a entrada de um novo sócio,
O custo de capital de terceiros. Custo de capital de terceiros, nós temos que levar em consideração o juro mais as despesas para a obtenção desse custo. Então, na fórmula, anote-se ali, ó, que nós temos aqui, ó, o J mais D, que é juro mais despesas dedutíveis. Por que são despesas dedutíveis? Note que aqui dentro da fórmula nós temos 1 menos IR que divide por 100. 1 menos IR que divide por 100. Para depois multiplicarmos aqui, esse asterisco com multiplicação, por juro mais a despesa dedutível. Por que envolve imposto de renda aqui? Envolve imposto de renda porque quando nós usamos na empresa juros e despesas, elas são dedutíveis do imposto de renda. Então, se são dedutíveis do imposto de renda, nós deixamos de pagar aquele imposto de renda, deixamos de recolher imposto de renda e contribuição social. Por isso que nós calculamos sempre essa despesa, né, e esse juro retirando o imposto de renda, para daí dividirmos aí com o capital de terceiros. Eu vou dar um exemplo aqui nesse caso, porque é onde tem sempre as maiores dúvidas, né? Se eu tenho um juro de R$100, esse juro de R$100 é dedutível. E se meu imposto de renda é 34%, por exemplo, eu vou retirar 34% menos desses R$100. Então, esse meu R$100 vai virar R$66. Entenderam? Então, R$66 é que eu vou dividir pelo 100, que é o capital de terceiros. Entendido aí, gente? Custo de capital total. O custo de capital total, eu junto na equação o custo do dividendo e o custo dos empréstimos, ou seja, o custo do capital de terceiros, para encontrar aí o custo de capital total, que é o CAE, que nós vimos ali na frente, né? Então, o KTO leva em consideração também juros mais despesa, vezes 1 menos imposto de renda, que divide por 100, né? Se o percentual é 34, 34 dividido por 100, 0,34. 1 menos 0,34 vezes juros e despesas, eu vou ter aí, no caso, o juro mais despesas já deduzido do imposto de renda, porque eu deixei de pagar esse imposto de renda, lembrando que é isso, né? Mais o dividendo, então eu tenho que informar ali mais o dividendo, somando o juro, que é o custo de capital de terceiros, e as despesas, mais o dividendo, que daí já vai estar deduzido o imposto de renda, eu posso dividir daí pela soma de capital de terceiros, que nós temos aqui, mais o capital próprio. Vou encontrar aqui um custo médio de capital, ou o CAE. Então, custos de debêntures. Então, é o retorno exigido pelos debenturistas da empresa, né? O custo de debêntures, KD, é facilmente estimado usando o retorno esperado até o vencimento do título para se obter a taxa interna de retorno. Para quem não sabe, debêntures são títulos que uma empresa SA pode emitir, título de a título de empréstimo, né? Como se fosse um empréstimo, na verdade é um empréstimo, lança notas promissórias, o título, né? Não importa o nome do título aí, mas lança debêntures, chama-se debêntures, que é uma espécie de empréstimo. E essas debêntures paga-se juros ou a taxa fixa ou a taxa variável, ou se paga, né, uma taxa fixa mais um variável, depende do que consta no título. E o debênture também tem uma outra coisa interessante, que pode se transformar, né, a opção daí é do investidor, em ações. Então você pode escolher se você quer transformar aquele dividendo em ações ou não. Geralmente as empresas preferem, quando tem a possibilidade de transformar em ações preferenciais, porque não dão direito a voto. Ou muitas vezes preferem mesmo ações ordinárias nominativas, né, são as ON,
para fazer parte mesmo da composição dos acionistas que podem ter direito a voto, né? Caso se juntem, esses acionistas minoritários poderão eleger diretores. Seguindo em frente aqui, então, nós temos um exercício. Eu não vou comentar nada sobre esse exercício, porque eu pretendo lançar um vídeo aí só com exercícios. Daí esses exercícios nós podemos resolver, né, com base no que nós aprendemos aqui em custo de capitais. Então essa prática aqui também eu vou pular. Vamos passar somente para a teoria de como calcular. Depois dos exercícios a gente acaba fazendo, né, em uma outra aula. Nós vamos fazer alguns exercícios, corrigir, e eu faço junto com vocês alguns exemplos, alguns modelos. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir depois em 2 vídeos. Um custo de capital, que é essa teoria, e o outro só para exercício. Então, o custo de ação ordinária é o retorno exigido pelos acionistas de ações ordinárias por financiarem permanentemente a empresa. Nós estamos vendo aqui custo de ação ordinária, evidentemente, né? As preferenciais têm um dividendo mínimo obrigatório. As ordinárias dão direito a voto. Então, tem 3 abordagens do custo de ação ordinária. A abordagem do crescimento de dividendos, a abordagem do Capital Asset Pricing Model, que é o KPM, né? A abordagem de custo de capital de terceiros mais prêmio de risco. Aí tem alguns termos em inglês, né? É bom a gente ir se acostumando, porque em finanças tem vários títulos que estão em inglês. Custo de ação preferencial, né? Logo abaixo aqui nós temos, e custo dos lucros retidos. Também nós temos que fazer cálculo semelhante a este aí. Então, eu pulei aqui um negócio, vamos lá. Aqui. Então, a abordagem do crescimento dos dividendos. Então, é uma das formas mais simples de avaliar o custo de capital próprio. Então, considera aí o preço da ação, o fluxo normal de dividendos e a taxa de crescimento desses dividendos. A fórmula de cálculo para essa abordagem é bem simples também. Então, PO, onde PO é o preço da ação, D1 que divide RAL, né, menos C. Então, o D1 nós fazemos assim, é o dividendo da ação, né, que mais 1C, dividido esperado no ano, 1. Então, o RAL é o retorno exigido da ação ordinária e o D1, né, é o dividendo esperado no ano. E C é a taxa de crescimento esperada do dividendo. A fórmula é bastante simples, é só encontrar os elementos e colocar na fórmula, nós temos o resultado. A abordagem do crescimento dos dividendos ainda, rearranjando aquela equação, né, resolvendo para o retorno exigido da ação ordinária, RAL nós encontramos, então, CAL é D1 mais PO, né, fecha parênteses, divide um pelo outro, mais o C, que é a taxa. Então, o preço da ação PO é o dividendo pago nesse exercício, DO são observados diretamente, a taxa de crescimento constante dos dividendos, que é C, e o dividendo a ser pago no próximo exercício, que é D1. Então, são todos calculados dessa forma aí. Esse exercício aqui não vamos fazer agora, né? Tem um exercício que explica como que faz isso aí, é um exercício do livro, né, do livro do Antônio Barbosa Leme Júnior, a abordagem do crescimento dos dividendos. Então aí nós temos aí vantagem deste enfoque, facilidade nos cálculos, desvantagem desse enfoque aí, só se aplica a SA e mesmo assim aquelas que possuem tradição em pagar dividendos. Caso contrário, o cálculo de seu custo de capital K poderá ser prejudicado, né? Lógico. Desconsidera também os efeitos de diferentes períodos de tempo, o que pode alterar totalmente o cálculo do custo, né? Se considerarmos, por exemplo, 3 anos, o resultado poderá ser totalmente diferente de um período de 5 anos. Desconsidera também o risco associado à taxa esperada do dividendo, desconsidera a política de dividendos da empresa. Que mais?
Aqui a abordagem do Capital Asset Price Model, né, KPM. Então, o coeficiente beta é uma medida de risco não diversificável, um índice de grau de movimento de retorno de um ativo em resposta ao retorno do mercado. Em outras palavras, é uma medida de grau de variação de retornos de uma ação em relação à variação do mercado de ações. Né? Fazer o cálculo, né? Para encontrarmos a fórmula, né, do Capital Asset Price Model, nós temos aqui, para encontrarmos o custo de capital de ações ordinária, né, CAL pelo KPM, precisamos encontrar o retorno esperado da ação ordinária. Então, qual que é o retorno esperado? Então, é igual, né, retorno, RAL, né, retorno da ação, né, que é esperado, pois CAL é RAL, né, para isto utilizamos a equação. Então, tem a equação ali, né, onde CAL, nós temos as legendinhas, é só colocar na fórmula e calcular. Também não é difícil, só encontrar esses elementos e colocar na fórmula. Nós temos aí o cálculo com a abordagem do Capital Asset Price Model, que é o KPM. Aqui nós temos um exercício. Nós não vamos abordar exercício neste vídeo, como eu falei para vocês anteriormente, mas temos aqui um exercício resolvido, um modelinho aí. Vantagem desse enfoque aí do KPM. Leve em conta o risco de mercado, é facilmente aplicável a todas as empresas que negociam ações em bolsa. Desvantagem, nem todas as empresas têm ações negociadas em bolsa, lógico. O passado nem sempre é adequado para se prever os futuros de prêmios por risco. Uma grande verdade. Mercado financeiro nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho alguns vídeos aí que eu vou liberar na internet que são sobre mercados financeiros de capitais. Então eu dou aula também nessa área, não só de administração financeira, como mercado financeiro e outras disciplinas relacionadas, né, contabilidade financeira, gerencial, e que se relacionam aí com finanças, inclusive matemática financeira. Quero liberar alguns vídeos. Daí baixa a relação histórica entre os retornos das ações e seus betas, BE, né? Enorme dificuldade em estabelecer a taxa livre de mercado, KLR. O retorno esperado do mercado e o beta, né? Que é o BE, futuro da empresa. Gente, é complicadinho calcular retorno, né? Custo de capital, porque quando o custo de capital você fala para os dois lados, né? Tanto para quem está investindo como para quem está tomando esses empréstimos. E a empresa precisa estar sabendo, né, a que custos andam o custo do seu capital, né? Porque senão, se ela vai investir, pode deixar alguns investimentos de fora, né? Às vezes por erro no cálculo desses custos aí. Bom, muitos administradores financeiros não podem trabalhar com o conceito de KPM por não terem suas ações negociadas em bolsa de valores, ou outros por não confiar no KPM. Desta forma, acabam optando por um modelo subjetivo que consiste na adoção de um critério baseado no custo de capital de terceiros mais taxa de risco, determinada com base nas práticas de mercado. Então, daí o custo de capital, né, CAL, fica sendo o custo de capital de terceiros mais prêmio de risco. É lógico que empresas que não têm ações no mercado, ou que são limitadas, ou até mesmo empresas que são EIRELI, até empresa individual, né, todas podem calcular o seu custo de capital. Bom, o exercício pula, né? Eu falei que eu não ia colocar exercícios aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar um só para a gente fazer exercício no passo a passo. Então, vantagens dessa abordagem, né, com prêmio de risco. Então, a vantagem é a simplicidade do cálculo, baseado em realidade da empresa. Nota que é da empresa. Desvantagem. Nós temos a desvantagem desse enfoque, que desconsidera como o mercado avalia o risco da empresa e a subjetividade, né? Então, note que tem dificuldade entre os vários métodos. Tanto é que, se passarmos aí para vários analistas, cada um vai dar
dependendo do método, pode dar um resultado diferente, entenderam? O custo dos lucros retidos. Quanto custa esse lucro retido? Então, é o retorno que os acionistas exigem sobre o capital próprio obtido, através da retenção da parte dos lucros que seriam distribuídos. Lógico, se você tem um dividendo mínimo obrigatório de 25%, o lucro da empresa que tocava a tua parte, de acordo com a tua participação na empresa, foi de 100, você recebeu 25. E os outros 75 que estão lá, que você não recebeu de volta, estão reinvestidos. Então, muitas empresas têm dificuldade aí em fazer esse retorno para os acionistas. Geralmente, o que eu tenho visto aí, eu também invisto em ações, né? Na bolsa, tenho conta aí em corretoras de valores imobiliários, né, nas corretoras, e o que eu tenho visto é o seguinte, das ações que eu invisto, as empresas costumam transformar, né, muitas vezes o lucro em novas ações. Então, de vez em quando pinga lá uma, duas, dependendo da quantidade de ações que você tem na tua carteira. Bom, o custo dos lucros retidos, KLUR, deve ser sempre igual ao custo das ações ordinárias. Então, KO. A rigor, a empresa deve distribuir dividendos ou reter lucros, se e somente se assegurar aos acionistas um retorno igual ao seu custo de oportunidade. Então, a empresa também pode distribuir juros, né, sobre o capital próprio, além de dividendos. Ora, o custo da ação ordinária, CAL, é o seu custo de oportunidade. Sendo assim, nós temos que o KLUR, né, é igual ao CAL. Simples assim, né, gente? Bom, o custo de novas ações ordinárias. Nós estamos falando aí em ações ordinárias. É a taxa de retorno que os acionistas exigem dessas ações acrescidas do custo de lançamento, quando você vai lançar novas ações. Então, você está lançando aqui ações do tipo ON, ordinárias nominativas. Na subscrição de novas ações ordinárias, a empresa incorre nos custos de lançamento. Então, pode ter deságios, pode ter taxas de corretagem, divulgação, dentre outros, né, taxas de publicidade, o que resulta num custo de capital superior das ações ordinárias. Então, espera-se, portanto, que o valor líquido obtido seja menor que o valor de mercado das ações existentes. Então, aí é um custo extra que a empresa tem. Isso aí visa, né, incentivar a subscrição. O custo das novas ações ordinárias, o QNAO, né, é encontrado através da equação que nós vamos ver a seguir. Então aqui nós temos a equação, nós temos aí a legenda, é só colocar nessa equaçãozinha que nós temos aí o cálculo do custo dessas ações ordinárias. Aqui coloca-se o valor líquido, né, obtido na venda. Eu costumo ainda o seguinte, separar o que é dedutível do imposto de renda, o que não é, e faço uma conta bem interessante aí, aprimorando essa ação, essa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula de um livro de finanças, né? Bom, esses exercícios aqui não vão fazer a parte prática, conforme eu já disse, né? Vamos deixar para um vídeo exclusivo para isso. E o custo das ações preferenciais, que são as PN, né? Preferencial nominativa. Então, é o retorno aí que os acionistas de ações preferenciais exigem sobre o seu capital. Então, o custo das ações preferenciais, CAP, é calculado da mesma forma que o custo das ações ordinárias, CAL, devendo-se considerar, no entanto, o prêmio de risco que o mercado cobra. Este prêmio, em verdade, é obtido através do ajuste de preço da ação. As ações preferenciais, elas tendem a ter um custo menor que o das ações ordinárias, devido ao fato de que elas são menos arriscadas que aquelas quanto ao recebimento de dividendos e ao ressarcimento de capital. Entendido, gente? Então, nós adotaremos o custo das ações ordinárias com um ajuste de mercado. Esse ajuste consiste em avaliar as cotações
das ações ordinárias às ações preferenciais, para levarmos em consideração, né, a forma como o mercado age, ou seja, CAP é igual CAL com ajuste de mercado. Aqui nós temos um exemplo, também não vou passar porque vai fazer parte da parte prática, então ele estava constando aqui nos meus slides, né? Então eu passo para os meus alunos depois como exercício, né? Custo de capital da empresa é o custo médio ponderado, né, dos custos das várias fontes de financiamento de longo prazo da empresa. De maneira geral, a empresa busca uma estrutura de capital adequada que maximize a riqueza dos acionistas. Essa estrutura de capital depende de uma série de variáveis, sendo a preponderante o custo de capital. Há outras que ganham importância dependendo das condições de cada empresa, cabendo destacar prazos de carência, condições de pagamentos, possibilidades de conversão em ações, facilidades de renovação, entre outras. Sendo assim, é comum se encontrar na estrutura de capitais das empresas os mais diversos tipos de financiamentos. Para encontrarmos o custo de capital da empresa, então, CAE, temos que calcular o custo de capital médio ponderado dos custos de todas as fontes de financiamento. Eu falei para vocês já, né, no início ali dos slides sobre o CAE, ou KTO, né, que é o custo de capital total. Ali nós podemos colocar todos os custos referentes a capital de terceiros. Nós podemos calcular, inclusive, até custo do fornecedor. Nós podemos montar uma equação enorme para calcular o custo de capital. É sempre com base nas mesmas, quem sabe calcular na fórmula, né, como que se faz o cálculo, calcula inclusive de qualquer tipo de fonte de financiamento. Sempre é bom lembrar que esses cálculos de custo de capitais, eles são sempre baseados numa equaçãozinha que é baseada numa regra de 3, né? Então, quanto custa, divide, né? Eu quero saber o elemento em relação ao total e quanto que deu esse custo. É bem coisa simples. Então, aparentemente, o pessoal costuma enfeitar muito aí, né? Porque é difícil, porque é complicado, né? Não é complicado, não. Coisa bem simples. Não vamos complicar aqui. Custo marginal de capital. É o custo de se obter um real adicional de capital. Então, à medida que a empresa vai necessitando captar mais recursos, os custos de capital e os retornos de investimento serão afetados pelo volume de recursos a serem captados. À medida que a empresa capta mais recursos no mercado, os agentes tendem a exigir taxas crescentes de juros. Então, aí pode, né, de repente, ter uma vantagem marginal aí em relação às outras ações. Nós temos aqui um gráfico, né, um modelo de gráfico de custo marginal. Esse gráfico, a fonte, eu não coloquei aqui, mas a fonte do livro do Antônio Barbosa Leme Júnior, né? Finanças adaptadas aí ao mercado brasileiro. É um livro, se não me engano, de 2000. Então é a fonte disso aí. Ele tinha dentro de um CD que ele veio junto com o livro, né? Esse gráfico. Então é a fonte. Só vou mencionar a fonte, né? Eu não gosto de colocar coisas aqui nas minhas aulas que não tenha a fonte. Quando não é produção minha, eu coloco sempre a fonte. Aqui não está aparecendo a fonte, que está aparecendo o meu nome em cima aqui. O custo de capital e as novas oportunidades de investimento. Então, o custo médio ponderado de capital, né, KMP, é o custo de oportunidade a ser utilizado nas decisões de orçamento de capital que avaliam as novas oportunidades, né, de investimento. Então, nós temos aí taxa de retorno dos projetos, né, que a taxa interna de custo de capital é maior, né, taxa interna maior que o custo de capital, taxa interna igual ao custo de capital, taxa interna menor que o custo de capital. Então, a riqueza do acionista aumenta, não muda e diminui com cada uma dessas taxas aí. É um negócio interessante para se, né, pensar aí. Impacto dos juros no crescimento.
Então, o risco é a expectativa da redução dos juros e dos spreads bancários sobre o nível de atividade econômica. Então, o que é o spread? O spread responde de forma mais intensa. O spread é uma taxa, né, sobre um empréstimo, sobre um valor pago, né, acima para compensar o tempo que fica esse capital em posse de quem está emprestando, né? Então o investidor cobra um spread. O spread responde de forma mais intensa, né, a alterações no compulsório que muda na taxa Selic. Aí é uma grande verdade nas operações bancárias. A simulação apresentada indica que ainda existe espaço para quedas adicionais no spread bancário, que é essa taxa extra, né, que o banco cobra, principalmente no curto prazo. E a cada redução de um ponto percentual na taxa básica de juros real ao ano, o produto interno bruto aumenta 0,23. Bom, isso aqui um cálculo, uma estatística feita no final dos anos 90, começo dos anos 91, e também foi tirado como fonte do livro do Antônio Barbosa Leme Júnior. A estrutura de capitais, né? A estrutura de capital pela sua influência no custo de capital e no valor da empresa, ela tem sido estudada cada vez mais profundamente desde que o Modigliani e Miller, em 1958, apresentaram sua famosa tese de que a estrutura de capital não afeta o valor da empresa, ganhando com isto o prêmio Nobel. Então, para vocês, se vocês quiserem, né, se aprofundarem no que ele falou aqui, é um negócio bastante profundo, interessante, né? Que o valor da empresa não altera pela história, pela movimentação aí da estrutura de capital. Por quê? Porque bem estruturado, aqui eu vou abrir um parênteses aqui e vou falar um pouco sobre o Modigliani e o Miller. Essa tese aí que ele ganhou o prêmio Nobel, né, tem praticamente a minha idade já, mas é bem atual. De fato, né, eu gosto muito de estudar essa parte de estrutura de capitais, e é uma forma de se administrar muito bem uma empresa, é uma estrutura de capital bem adequada. Então nós temos aí outro vídeo que eu coloquei aí na internet falando sobre estrutura de capitais, que é o básico para você administrar uma empresa, né, gente? Então, o que é essa estrutura de capitais? Conforme você está distribuindo bem os teus recursos. Então, você tem as fontes de recursos de aplicação. Dependendo de como você monta essa estrutura, pode ser que uma outra empresa tenha uma estrutura diferente e esteja na mesma paridade de valor de mercado, ganhando a mesma quantidade de dinheiro, enriquecendo os sócios, né? Aumentando a riqueza dos sócios igual. Por isso que eles ganharam a tese. Porque aí depende de como que você inclui isso nos teus custos. Como que você absorve. Pode ser que para uma empresa aí aquela estrutura não sirva. Já para outra sirva, e para outra sirva igual ou diferente. Então não importa o valor da empresa. Aí não vai alterar, desde que seja uma estrutura adequada. Eu gosto muito de falar de estrutura de capitais, e se for voltar nesse assunto aí, melhor vocês verem o vídeo lá, né? Porque tá lá no YouTube. Vejam o vídeo sobre estrutura de capitais. Também é uma introdução, tá? Porque estrutura de capitais tem muita coisa para se falar. E quem quer realmente administrar bem uma empresa tem que estudar a estrutura de capitais. O custo é só para saber quanto custa essa estrutura, viu, gente? Então, olhem bem lá a estrutura de capitais. Fundamentos da estrutura de capitais. Então, a estrutura de capital é a combinação de todas as fontes de financiamento de longo prazo, dívida ou capital próprio utilizada pela empresa. Então, aqui ele fala uma estrutura de longo prazo, lógico, porque faz parte do capital de giro. Então, o capital de giro de curto prazo ele não menciona aqui como estrutura, mas faz parte. Então, a estrutura de capital completa é todas as fontes de recursos e todas as aplicações. E o capital é o total de recursos próprios ou de terceiros que financiam as necessidades de longo prazo da empresa. Aqui porque o que financia realmente é separado pelo longo prazo, tá? Que é o capital de giro líquido.
A estrutura ótima de capital é a combinação de todas as fontes de financiamento de longo prazo que maximize o valor das ações da empresa. Não esqueçam lá de olhar o meu vídeo de estrutura de capitais, que eu abordo também eu tenho essa abordagem, mas também eu abordo todas as fontes de financiamento, inclusive as de curto prazo. Então eu tenho um enfoque bem interessante que complementa isso aqui, ou que ajuda, né, a esclarecer esse fundamento da teoria da estrutura de capitais. Fatores determinantes na escolha da estrutura de capital. Isso aqui é interessante. Você tem que ver o risco de negócio, o risco financeiro, a posição tributária da empresa, condições dos agentes, né, informações, sincronia, vontade do acionista controlador. Porque muitas vezes aqui, voltando nesse último tópico, o acionista não quer endividar a empresa. Então a empresa não é muito alavancada, ou seja, a empresa não é uma empresa arrojada, ela não faz empréstimo de longo prazo, né? Mesmo tendo uma taxa favorável, o risco do negócio é plausível, é ponderado, então você pode, né, também o risco é ponderado e moderado, né, vamos fazer moderado, você pode tranquilamente fazer um endividamentozinho aí, de alguns bilhões, né, alguns milhões, que algumas empresas fazem, né, e aumentar os seus investimentos, entende? E, por consequência, quando você aumenta os investimentos no seu negócio, você está valorizando a empresa. E as empresas, geralmente, quando atingem um certo patamar de conhecimento no mercado, de produto, lançamentos de novos produtos, uma empresa inovadora, uma empresa que trabalha sempre visando aí fazer joint ventures, fusões, aquisições, isso aí tudo faz aumentar o negócio. Notem que hoje em dia é uma loucura, né? Negócio de fusões e empresas juntando as suas forças. Nós temos vários exemplos no mercado. Não é o assunto nosso de hoje, mas está dentro desses riscos de negócio, risco financeiro, vontade do acionista de fazer crescer a sua empresa. Muitas vezes o acionista ele é inovador, né, o controlador, mas chega uma época que para ele está bom, ele já enriqueceu, já tem um bom plano para aposentadoria, então não vai se aposentar bem, então ele já não está mais com todo aquele gás, vamos dizer assim, aquele fogo para tocar o negócio e para queimar, né, como diz a gíria popular, queimar a pestana, né, derrubar os cabelos em cima de um aumento de risco da empresa só para fazer um crescimento maior da empresa. Então isso aqui tudo são coisas que tem que levar em consideração na escolha de uma estrutura de capitais. Só lembrando para vocês, na estrutura de capitais nós temos recursos também de curto prazo, que faz parte de uma estrutura de financiamento, fontes de financiamento, que são os fornecedores. O fornecedor é uma ótima fonte de recurso barato, né? O fornecedor quer ser parceiro, então você consegue mais fácil você conseguir um dinheiro com o fornecedor para comprar mercadoria, usar, vender, né, e pagar seus compromissos, depois pagar os fornecedores, que com o próprio banco, né? Mas hoje em dia tem muitos parceiros dessa forma. Ou compra-se, né, a empresa do fornecedor. Daí você está garantindo o teu fornecimento aí, ampliando o teu negócio. Risco de negócio. Então, o risco de negócio é o risco que a empresa corre de não gerar receitas suficientes para cobrir seus custos operacionais. Então, o risco financeiro, né? Agora estou falando de cada risco que nós mencionamos anteriormente. É o risco que a empresa corre por utilizar capital de terceiros. A estrutura de capital e custo de capital. Então, o custo de capital, né, KT, é menor que o custo do capital próprio. O custo de capital da empresa, KE, é o custo médio ponderado dos dois, KT e KP. Ou às vezes eu coloco nas fórmulas, né, como KTO. A empresa que elevamos a participação do capital de terceiros, o custo do capital da empresa diminui, claro, gente. Se eu estou aumentando o capital de terceiros da empresa, o meu custo de capital, KE, vai diminuir.
porque é uma proporção. Eu tenho mais capital terceiro investido, então o custo com capital de capital próprio vai diminuir. O que dá, que também anima os investidores aqui quando a empresa está alavancada e financiada? Que como o patrimônio líquido está menor, ele tem um alto índice de empréstimos e financiamentos a longo prazo, então o patrimônio é menor, ele não usou dinheiro próprio. O lucro, quando coloca o lucro líquido dividindo pelo patrimônio líquido, vai dar o retorno de sócios e acionistas, ele é muito maior se os sócios tivessem colocado a mão no bolso e investido no capital próprio da empresa. Então são coisas que a gente tem que pensar, tem que ponderar, e muitas vezes demanda anos de estudo para chegar a esse tipo de conclusão. São todos negócios que possuem risco. Então, risco é a palavra-chave. Então, com o aumento da participação no capital terceiro na estrutura de capitais, há um aumento de risco financeiro e, com isto, há um aumento do custo de capital de terceiros, próprio e por consequência da empresa. Entenderam? Tem até um gráfico ali. Estrutura de capital e risco financeiro. Então, o risco financeiro RF1 e RF2, eles praticamente fornecem a mesma informação. O endividamento, então indica que cada R$1 de capital próprio, a empresa tem tantos reais de capital terceiro. O risco financeiro 2, né, RF2, indica que para cada R$1 de capital investido, temos X é financiado por terceiro. Então são medidas de endividamento da empresa, quanto maior for o endividamento, maior será o risco da empresa. Isso é evidente. Porque uma coisa é você ter o risco do capital próprio, né? Outra coisa é você ter o risco do capital terceiro, o capital próprio, o sócio perde o dinheiro do capital, né? É só isso, só isso. Os acionistas podem, né, correr atrás de você. Corra! Se você fizer besteira, corra! Estrutura de capital e valor da empresa. Então, o gráfico aí ilustra o comportamento do valor da empresa, né, dado uma modificação na estrutura de capital. É importante, né, verificarmos que o valor da empresa vai aumentando até encontrarmos a estrutura ótima de capital. Então, isso aqui é uma análise, né, que vocês devem fazer para ver qual que é a estrutura ideal. A estrutura ideal é aquela que você vai calculando, vai simulando. Eu gosto de trabalhar nas minhas aulas com simulação, com exercícios que façam uma simulação, porque é em cima disso que a gente encontra as estruturas ideais, né, para se trabalhar. E se você tem uma estrutura ideal, é só manter, né? Não esquecendo de estar avaliando constantemente, porque o mercado muda, a situação muda, os juros podem baixar, pode ser interessante. Então, não quer dizer que aquilo que você tem no momento vai estar bom no momento seguinte. Então, vamos falar aqui de estrutura e estruturação de capitais. Então, a estrutura de capitais é a forma em que estão distribuídos os recursos, as origens, ou seja, os passivos da empresa. E como estão aplicados, são as aplicações. Ou seja, então nós temos lá no ativo a aplicação, as origens no passivo. O relatório contábil, inclusive eu falo isso aqui lá no outro vídeo, né, que fala de estrutura e estruturação de capitais. O relatório contábil utilizado para o estudo de estrutura de capitais é o balanço patrimonial. No balanço nós temos o ativo como distribuição das aplicações e o passivo como origem dos recursos ou fontes de financiamento. Lógico, com a sua devida distribuição. Aqui nós temos uma visão gerencial financeira de uma estrutura, né? Como que o administrador financeiro tem que olhar, né, seu balanço. O balanço da empresa tem que olhar como uma estrutura de capitais, onde eu tenho aqui no passivo as origens de recursos, financiamento, os créditos, credores, eu falo muito isso aqui lá no outro vídeo. Então, e no ativo aqui, aplicação, ou seja, investimento, tudo aqui é sinônimo, né? É sinônimo de onde veio o dinheiro da empresa, onde foi parar o dinheiro da empresa. Então, guardem bem isso. De onde veio o dinheiro da empresa? Do passivo. Para onde foi o dinheiro da empresa? No ativo. Então, aí nós temos o balanço. Não existe origem sem uma aplicação, não existe uma aplicação sem ter origem.
É impossível. Matematicamente é impossível. Se colocar num computador aqui para dar uma resposta, né, uma inteligência artificial, pode ser que vocês consigam detonar com o computador, né? Porque não existe ativo sem ter um passivo e passivo sem ter um ativo. Aqui é uma coisa maravilhosa da contabilidade, né? Aqui nós temos o balanço, né? Só já que eu estou falando sobre estrutura, né? E o balanço é a nossa estrutura, demonstra a nossa estrutura. Então nós aqui temos um balanço de acordo com a lei 11.63807. Então atualmente os balanços são classificados dessa forma, né? Aqui qual que é a situação financeira da empresa, né? Aqui eu volto, né? Aquela velha pergunta se a empresa está boa ou está ruim, fazendo uma coisa simplista, né? Eu diria que se a empresa está boa nessa data de hoje, né? Data que eu estou gravando esse vídeo. Então, como que eu sei? É porque ela tem um capital de giro líquido positivo aqui, ela tem capital de giro líquido. Então, ela está boa. Se tem um capital de giro líquido, a princípio, que existem outras análises, tá, gente? Está boa. Se vocês acompanharam o mouse, vocês vão ver aqui, ó, uma linha imaginária no não circulante, ó. Essa linha imaginária, essa parte verdinha que sobra onde tem não circulante dentro, é meu capital de giro líquido. E essa outra parte que eu tenho aqui, que é o ativo circulante menos passivo circulante, é a contrapartida do capital de giro líquido, é o capital circulante líquido. Então, origem é o CGL, aplicação é o CCL. CCL dá saldo devedor, o valor é o mesmo, só que com sinais trocados, né? Aqui eu tenho um saldo credor, aqui eu tenho um saldo devedor nessa outra linha no circulante. Um é contrapartida do outro. Então tem gente que diz que é a mesma coisa, CGL e CCL, e eu digo para vocês que com certeza são coisas diferentes. Perdoem aí os autores de livros que escrevem que são a mesma coisa. Gente, não façam essa besteira, não é a mesma coisa. O CCL representa o que está aplicado no giro. Então você tem uma grana aqui que você pode contar? Tem, mas está investida. Então qual que é o valor que representa o capital de giro líquido? O CGL, que é essa parte passiva. Por que representa? Porque é uma fonte. Então aí até existem discussões aí que vão muito longe sobre o assunto, né? Mas a forma correta de se falar é essa. CCL e CGL não é a mesma coisa. Então, tomem cuidado. Existem as armadilhas de alguns livros, tá? Que infelizmente, né, por algum motivo, passou despercebido, que nós temos bons livros aí, mas que falam dessa forma. Aqui eu já apresentei isso aqui num outro, essa mesma slide num outro vídeo. Aqui só origens de recurso, como que está distribuído, né? Nós temos lá terceiros, curto prazo, os próprios que pertencem aos sócios, e o de longo prazo são entidades financeiras e investidores. Ok, gente? Então aqui nós estamos praticamente encerrando, não tem mais um pouquinho aqui. Desculpem, eu pulei aqui um na frente. Aqui. Então nós temos lá, origem e aplicações de recursos, ainda dentro, né, a política financeira na condução da estruturação de capitais de uma empresa. Então o que nós podemos aqui recomendar? Então eu acho importante nos meus vídeos, sempre em vídeos, né, que tem por aí na internet, as recomendações. Então o que eu recomendo aqui de política financeira numa empresa? Né? Vocês dimensionarem a real necessidade de se manter dinheiro em caixa, a manutenção de bancos e aplicações financeiras. Aí nós temos cálculos que em outros vídeos eu já passei para vocês, né? Ferramentas para fazer essas medições. Tem que estabelecer uma política de incentivo na redução de prazos a clientes e uma política de antecipação de recebíveis. Ainda dentro do ativo, estabelecer um controle rigoroso na redução e manutenção de estoques. Estoques retém muito capital de giro, né? É um valor que está investido e tem de ser permanente. Você normalmente numa empresa tem lá, já fiz várias análises de balanço de empresa, já trabalhei em várias empresas. A tendência é você manter um valor cada vez mais crescente nos estoques se não for igual.
igual ou mais crescente. Então, é um dinheiro que fica parado. Então, vamos ver por que está parado, se não tem uma forma de reduzir, né? E ver se não tem produtos obsoletos, coisas vencidas, estragadas, quebradas, dentro desse estoque. Evitar a compra de ativo imobilizado, sempre que possível locar bens somente pelo prazo de uso, sempre que possível terceirizar processos que exijam grandes investimentos. É muito mais fácil se pegar uma empresa que está com equipamento ocioso, vai lá, manda fazer teu produto, faz teste de qualidade, faz contratos, né, exclusividade, faz um contrato de confidencialidade dos produtos, né, e se procura se garantir aí. Aí é uma parte jurídica que vocês devem ver com os advogados, né, da empresa. A política financeira, ainda na condição da estruturação financeira da empresa, nós temos aí de política no ativo, vender aplicações, investimentos, né, que vocês tenham imobilizados, terceirizar e fazer leasing back. Está meio truncado ali o slide, né? Mas é isso que eu falei para vocês. Leasing back é uma forma de você vender para a financeira teus bens, tuas máquinas, e fazer a recompra através de um leasing. Chama leasing back. Vender permanentes, né? Ou seja, que não tragam retornos, tais como ações de incentivos fiscais, tem empresas que têm ainda isso, ações de bancos, etc. Coisas que não fazem parte da atividade operacional da empresa, vocês não precisam para produzir. Então tem que eliminar valores que não servem para nada. Por que uma empresa tem que manter um quadro, uma obra de arte na sala do diretor valendo milhões só para status? Vende esse troço aí. Não vou falar palavrão, né? Não vende essa, né? Então não deixe coisas aí desnecessárias. Outra coisa, comprar Mercedes e carros importados e BMs e carros, né, Porsche, carros caríssimos, né, no nome da empresa. Gente, seu diretor, seu sócio, dirigente, compre, pode comprar, mas compre com seus dividendos, com seu prolabore, e não use o dinheiro da empresa. Use o seu dinheiro tirado, né, da empresa pelo seu trabalho na empresa. Não prejudique a empresa, né? Política financeira na condição da estrutura financeira da empresa ainda. Agora vamos para o passivo, que é a origem, né? Principal fonte de recurso é o fornecedor. Estabelecer política sólida de parceria com prazos alongados e fidelidade de entregas de produtos e serviços. Funcionários, encargos sociais e impostos. Qualquer valor a prazo é uma fonte de recursos. Ainda dentro do passivo, né, do não circulante, empréstimos e financiamento de longo prazo, é saudável, desde que dentro daquele risco, dentro do custo, né, nós estamos vendo o custo. Patrimônio líquido, que é um valor permanente, política de captação de recursos junto ao mercado, fusões, incorporações, cisões, joint ventures, políticas de rentabilização de lucros, ao invés de distribuir, rentabiliza, ok? E aqui, finalmente, vou deixar uma ferramentinha para vocês aqui, que já está vista lá no outro vídeo, né? Que é o vídeo de estrutura de capitais, como que a gente faz a análise, né, da composição. Então nós temos duas ferramentinhas aqui bem simples, bem bacana, que é a análise vertical, onde nós queremos saber dentro de uma estrutura o elemento em relação ao total, né, E dividido por T, é uma regra de 3, e análise horizontal, que eu quero comparar valores de vários períodos. Então, dentro de uma estrutura, eu posso comparar várias estruturas, né, de acordo com os períodos, inclusive para descobrir sazonalidades, aumentos de valores, né, de investimentos, para corrigir valores. Então, aí nós temos a análise horizontal, que serve para isso, que é o elemento atual, que divide pelo elemento anterior, vezes 100 menos 100. Se colocar isso na calculadorinha aí, que é o basicão, né, que funciona ainda, tá valendo. Tá ok, gente? Então eu agradeço vocês aí por ter me ouvido nesse tempo todo e estamos aí para a próxima aula. Ok, gente? Aguardem os próximos vídeos.